Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas 9 e 28 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais aparecem com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Então, e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi assado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Amém? Amém. Meus amados irmãos, Pedro, um homem desprovido de entendimento. Quando nós falamos de Pedro, um homem desprovido de entendimento, nós encontramos algo interessante aqui. Primeiro, Jesus, ele sobe o monte como de costume. Jesus sobe o monte, e nesse monte aconteceu alguma coisa interessante. Mas o que Jesus fazia de costumeiro? E nem todos os discípulos gostavam de acompanhar Jesus nesse costume. Qual que era o costume? Orar. Era costume de Jesus, e aqueles que acostumavam andar com Jesus aprenderam a ter esse bom costume: orar. Muitas pessoas não gostam de oração, gostam de fazer tantas outras coisas, mas menos orar. Entendeu? Pastor, nada funciona sem oração. E eu vou provar para vocês hoje, através deste ensino, que por falta de oração, Pedro, ele não conseguiu discernir certas coisas. Jesus, ele subiu a esse monte para orar, o monte da transfiguração, com propósito para orar. E ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Pastor, por que não levou mais? Talvez até Jesus queria levar mais, mas não quiseram ir. Nem todos querem te acompanhar na oração. Entendeu? E tem aqueles que acompanham na oração, mas nem todos que acompanham na oração conseguem também permanecer constante na oração. Aprendendo nesse estudo, agora nós vemos que Jesus, ele ora, mas Pedro e os discípulos são tomados por um profundo sono, canseira, são vencidos pela carne. E a Bíblia diz que não temos que lutar, entendeu? Contra a carne, mas a carne muitas das vezes nos faz perder
guerras espirituais. A carne nos leva à canseira, a carne nos leva à fadiga, a carne nos leva à decepção. Então a Bíblia diz: se o espírito não estiver forte, a carne vence. Agora eu vejo algo interessante. O que empolgava Jesus dava sono em Pedro. O que empolgava Jesus? Oração. Mas Pedro, na hora da oração, dava sono. Enquanto Jesus muitas das vezes suava Pedro. Estou falando de Pedro, mas outros discípulos também. Mas hoje nós estamos falando da biografia de Pedro. O que empolgava Jesus trazia sono a Pedro. Muitas pessoas, o que empolga você de estar na casa do Senhor, o que te faz muitas das vezes alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Para muitos é uma empolgação, para outros é uma fadiga. Está chegando sábado, vai lá, sábado de manhã, levantar cedo, irmão, é sacrifício, mas o que para uns é empolgante, para outros é fadiga. O que nós aprendemos, pastor? O que era deleite para Jesus era um pesadelo para Pedro. E falando nisso, nós vamos encontrar alguns milagres que aconteceu lá nesse morro, nessa subida que Jesus subiu, nesse dia. Primeiro milagre que aconteceu lá, nós vemos foi a transfiguração de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 29. Ali nós encontramos o versículo: transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas, muito resplandecente. Aonde que o rosto de Jesus ficou resplandecente? Aonde que a sua aparência ficou transfigurada, ficou muito resplandecente? No lugar de oração. Ocorreu um milagre. Pastor, o Filho de Deus, ele foi transfigurado diante dos homens. Deus permitiu essa experiência, mas Deus só permite essa experiência para quem está na oração. Muitas vidas hoje não têm experiência, têm uma vida rotineira, um cristianismo rotineiro. Por quê, pastor? Porque não tem uma vida de oração. Se você tem uma vida de oração, consagração, você vai viver continuamente experiências sobrenaturais com Deus. Encontramos aqui o corpo de Jesus, ele foi vazado de um brilho celestial. Seu corpo brilhava como uma luz, as suas roupas resplandeciam de brancura, como nenhuma lavadeira da terra poderia fazer as roupas de Jesus tornar brancas. Mas a glória do Senhor faz você andar pelo shopping e as pessoas olhar para você e ver um rosto brilhante, um rosto formoso, uma veste resplandecente, pastor. A presença do Senhor na tua vida faz a diferença por onde você anda. A glória de Deus estava sobre Jesus naquele lugar. Os céus desceram à terra. Um segundo milagre que aconteceu ali foi o que, pastor? Os discípulos viram Moisés e Elias, pastor. Apareceram Moisés e Elias ali. Capítulo 9, versículo 30 diz: e apareceram, e eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Quando Jesus se transfigurou ali, apareceu Moisés e Elias do lado de Jesus, em glória, conversando com Jesus. Sobre o que eles estavam conversando ali, pastor? Sobre a partida para Jerusalém. Quem que ia partir para Jerusalém? Jesus. Jesus ia partir para Jerusalém. E na partida que Jesus estaria adentrando em Jerusalém,
nessa partida seria a entrada triunfal, seria a entrada para a morte, seria a entrada para o sacrifício, seria a entrada para a cruz. Moisés e Elias estavam conversando sobre este tema. A palavra partida no grego quer dizer êxodos, onde vem da nossa palavra êxodo. Moisés e Elias falaram com Jesus sobre a sua prisão, condenação, morte de cruz. Pastor, por que Moisés e Elias? Porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Então ali nós vamos ver que a lei e os profetas estavam conversando com o próprio Jesus, mas estavam falando de um assunto que iria acontecer logo após a próxima semana. Segundo milagre, Moisés e Elias. Terceiro milagre que aconteceu ali naquela subida de monte, naquele lugar de oração, quando Jesus foi transfigurado, que eles foram envolvidos por uma nuvem luminosa que os envolveu. A Bíblia fala em Lucas 9:35 que veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Pastor, todo mundo sabe a história da nuvem na Bíblia. A nuvem lá no tabernáculo representava a presença do Senhor, no Santo dos Santos, a glória do Senhor. A nuvem para o povo de Israel representava sombra, representava fogo, também representava direção, representava companhia. Pastor, ali na nuvem, foram envolvidos por uma nuvem. Aquela não era uma nuvem comum. Pastor, aqui na Austrália hoje nós vemos uma nuvem, nós já dizemos, vai chover. Porém lá do povo de Israel, quando o povo de Israel via uma nuvem, a nuvem de Deus, ela é diferente da nuvem do homem. A nuvem de Deus faz o homem sentir a presença dele. Essa nuvem, pastor, era uma manifestação poderosa da presença do Senhor. Os céus desceram na terra naquele lugar. Deus veio até eles em forma eloquente da sua majestosa. Pastor, eles viram a nuvem o envelopou. Quarto milagre que aconteceu ali naquele monte foi o quê? Aquele dentro da nuvem, de dentro da nuvem sai uma voz. Pastor, Lucas capítulo 9:35, e saiu da nuvem uma voz que dizia. O que dizia de dentro da nuvem, pastor? Quem estava dentro da nuvem? Jesus transfigurado. Quem estava dentro da nuvem? Moisés e Elias conversando com Jesus. Eles estavam envolvidos na glória do Senhor. De dentro da nuvem sai uma voz, e não foi Jesus que falou, foi o próprio Deus que estava falando, dizendo assim: este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Querendo dizer assim: escuta, siga, obedeça. Ele é o meu filho, ele é o meu enviado, ele é o meu representante. Pastor, quando eu vejo essa voz, exaltou Jesus. Essa voz apontou não apenas para um grande homem como Moisés e Elias, mas essa voz, naquele monte, Pedro e seus companheiros viram coisas espetaculares. Pisaram num terreno, pastor, num terreno sagrado. Outra pessoa que estava diante de um acontecimento, só que aí não era nuvem, ali era uma sarça e tinha fogo queimando, e a sarça não se consumia
com o fogo. Isso quer dizer o quê? O fogo estava queimando a sarça, mas a sarça não estava sendo destruída pelo fogo. Pastor, o fogo de Deus não destrói, o fogo de Deus ele purifica, o fogo de Deus não te mata, o fogo de Deus te purifica, o fogo de Deus na tua vida chama atenção lá de fora. Porém, as pessoas lá de fora que se aproximam de uma pessoa que tem o fogo de Deus, ou ela se converte, ou ela se manifesta, porque aonde Deus está, ali a presença da glória do Senhor. Pastor, quando eu vejo aqui falando de Pedro, falamos dos milagres que aconteceu naquele monte, mas agora vamos voltar para Pedro. Pedro, pastor, faltaram a Pedro 4 prescrições, pastor, vitais para ele entender aquele acontecimento. Pedro estava ali, Pedro estava participando daquela coisa gostosa naquele monte, porém Pedro, ele não entendeu algumas coisas. Vamos trocar uma ideia? Primeiro, Pedro, ele não discerniu a centralidade da pessoa de Jesus. O que diz a Bíblia? Lucas 9:33, abre para nós lá, ele é bem alto. 9:33. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Olha só que interessante, que bonito. Eu vi Jesus transfigurado, Moisés e Elias, a glória, a voz, coisa gostosa quando o céu desce num culto. Coisa gostosa quando a glória do Senhor é sobrenatural no culto. Coisa gostosa, pastor. Mas eu acho interessante que Pedro não discerniu a centralidade. Não discerniu a centralidade da pessoa de Jesus. Primeiro, o que aconteceu ali? Surgiram que 3 tendas fossem armadas. Vamos fazer aqui uma barraca aqui. Já vamos ficar morando aqui. Não vamos sair mais daqui. É tão gostoso aqui. Está tão bom aqui. Vamos ficar aqui. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Ok. E nós ficamos tudo lá de fora. Entendeu? Olha só que interessante. Pedro, ele não sabia o que estava falando e também não sabia por que falava uma grande bobagem. Pastor, Pedro, ele cometeu um grande equívoco ali. Primeiro, comparou e equiparou Jesus com Moisés e Elias. E a voz que saía da nuvem dizia: este é o meu filho. O resto é tudo servo. Moisés é servo, Elias é servo, agora esse não. Esse é o único, esse é o primeiro, esse é o último. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas quando Pedro olha e vê os 3, ele já compara os 3 como a mesma pessoa. Agora eu vejo algo interessante, que ele comparou, equiparou Jesus a Moisés. Jesus, porém, não é apenas um grande homem, mas o Filho de Deus. Ah, pastor, o que você faz para Moisés é uma coisa, o que você faz para Elias é outra coisa. Agora, o que você faz para Jesus tem que ser melhor do que você faz para Moisés e Elias. Não compara Jesus com Moisés e Elias. Pastor, mas Moisés é o representante da lei? Sim, mas quem é a lei? Jesus. Quem deu a lei? Jesus. João 10:10 diz: eu sou a palavra. João 1:1. Entendeu? Às vezes a gente se equivoca. Não se preocupa com isso. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Amém. Agora eu digo assim, pastor. Pedro estava vendo milagres, mas na sua mente se achava vazia de entendimento.
acerca da centralidade da pessoa de Jesus. Estava vendo o milagre ali, mas na sua mente não estava entendendo. Estava vendo Jesus transfigurado, mas na sua mente estava interpretando errado. Quantas pessoas hoje vê milagre, mas interpreta errado? Vê palavra, mas interpreta errado. Vê o mover do Espírito Santo, mas interpreta errado. E aí, pastor, na interpretação errada, em vez de se fortalecer, se enfraquece. Em vez de caminhar para frente, anda para trás. Em vez de se animar, se desanima. Em vez de se encorajar, se desencoraja. A palavra de Deus não é para te trazer desencorajamento, é para te trazer encorajamento. A palavra de Deus não é para te trazer medo, a palavra de Deus é para te trazer proteção. Outra coisa que Pedro também aqui, ele se equivocou. Pedro, ele não discerniu de igual forma a centralidade da missão de Jesus. Nós já aprendemos alguns estudos atrás que Pedro, ele tinha uma visão contraditória. Uma hora ele estava lá em cima, outra hora ele estava lá embaixo, uma hora ele queria fazer, outra hora ele não queria fazer mais, outra hora ele queria assumir tudo, outra hora ele não queria fazer nada. Uma hora não queria entregar o barco, outra hora queria, uma hora queria até morrer no lugar de Jesus, outra hora ela pegou Jesus pelos galos lá. Mas aqui agora, no ambiente de glória, no ambiente espiritual, Pedro não soube discernir a missão de Jesus. Pedro não soube discernir, pastor, o que eles estavam conversando lá? Estavam conversando sobre a ida de Jesus a Jerusalém. Jesus ia sair dali e agora o destino dele era Jerusalém. Estava chegando a hora de Jesus ser entregue como um cordeiro vivo para o matadouro, a entrada triunfal. Pastor, Pedro, quem sabe olhava assim, não pode, não vai, não deve. Mas pastor, a atenção da multidão, bem como as dos discípulos, voltou-se para quê? Para o poder de fazer milagres. É tão bom fazer milagre, viver de milagre, mas nós não podemos depender de milagre. Milagre é sinal. Os milagres vêm atrás, não pode ir na frente. Atos 2 diz: estes sinais seguirão, não vão na frente. Hoje, se não houver milagre, o povo não acredita na palavra do Senhor. Hoje, se não houver milagre, o povo não vem para a casa do Senhor. Hoje, se não houver milagre, o povo se desvia da casa do Senhor. Foi falado aqui que Deus tem 3 respostas: sim, não e o silêncio. Imagina se ontem, quando nós aprendemos na aula de teologia, Daniel tivesse parado de orar, Daniel tivesse parado de buscar, o anjo não teria trazido a resposta para ele. Não podemos ser crente que só vai atrás de Jesus por causa de milagre. Nós temos que seguir a Jesus pelo Senhor dos milagres, não pelo milagre do Senhor. Essa é a grande diferença. Agora eu vejo aqui, era isso que os encantava, pastor, era isso que os atraía. A multidão era atraída, a multidão que caminhava com Jesus era atraído pelos milagres. E muitas das vezes Jesus dizia bem assim: não diga que eu estou na cidade, vou tentar entrar na cidade escondido. Por quê? Por causa da multidão. Não era porque Jesus não queria pregar, não era porque Jesus não queria evangelizar. É que muitas das vezes, quando Jesus estava dentro de uma casa, a multidão bloqueava a porta. Muitas das vezes a multidão não deixava as crianças vir a Jesus. A multidão, se descobrisse que a mulher com fluxo de sangue estava entre eles, iam apedrejar antes dela chegar em Jesus. A multidão muitas das vezes não te elogia, não te honra, não te reconhece, ela só te bajula. Mas da mesma forma que eles dizem hosanas, 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 a multidão também diz: crucifica, crucifica, crucifica.
Pastor, quando eu vejo a multidão aqui, eu vejo Pedro agindo como a multidão estava agindo. Pedro achou aquele ambiente gostoso, tinha milagre, glória, voz do Senhor, presença do Senhor. Ah, não quero sair mais daqui. É tão gostoso aqui, a nossa igreja está tão boa, é tão fervorosa, vamos ficar aqui, fazer uma tenda e ficar aqui. Jesus falou: não, Senhor, vocês não entendem a minha missão. Aqui é gostoso, mas aqui é nosso recarregamento de bateria. Nós viemos para cá para recarregar a bateria, mas é para nós não esquecer da missão. A nossa missão é lá embaixo. Nosso recarregamento é no morro. Nosso reforço, nosso renovo é no monte, é na oração. Mas a nossa missão é no vale. A nossa guerra é no vale. Nós temos que sair. Não, vamos fazer barraca aqui, vamos ficar aqui, vamos já morar aqui, nem vou voltar para casa, nem vou voltar mais lá. Irmão, não esqueça da missão. E os discípulos, Pedro, ele não discerniu que ali era só uma experiência. Olha só que interessante. Mais uma vez, Pedro e seus pares acompanharam a multidão no afã de afastar Jesus da cruz, mantê-lo apenas como um operador de milagres. Pastor, o fato de Pedro dizer: vamos construir uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma tenda para Jesus, quer dizer o que? Jesus, tu não vai descer, porque se tu descer, eles vão te matar, vão ficar aqui mesmo. Pedro não entendeu a missão de Jesus. Pedro não entendeu a conversa que Jesus estava tendo com Moisés e Elias. A conversa que Jesus estava tendo com Moisés e Elias era sobre a ida para Jerusalém, a entrada triunfal em Jerusalém, a entrega do cordeiro para ser sacrificado. Agora Pedro não entende a conversa, não entende a palavra, não entende o milagre, e ainda quer interpretar de uma forma: vamos ficar aqui. Mas Jesus diz: tu não entende a minha missão. Tu tem que aprender um pouquinho mais. Tu tem que discernir um pouquinho mais. Entendeu? Tu tem que começar a refletir, a orar mais, para discernir um pouco. Por quê, pastor? Porque sim, não é, você precisa ter discernimento, senão você vai sempre estar fazendo confusão, e ainda está dizendo, é capaz de dizer que é Jesus que está mandando, que é Jesus que está dizendo, que é Jesus. Não, Senhor, aprenda a discernir. Aqui é ambiente de glória, mas nós não é para ficar aqui, é para sair daqui e fazer a missão. Jesus tinha que sair dali e ir para a cruz. Pedro tinha que sair dali e evangelizar. Não era para construir tenda ali, não. Mas muitas das vezes o ambiente está tão gostoso que nós se acomodamos ali e esquecemos da nossa missão, esquecemos do nosso id, esquecemos do que Jesus falou. Pedro, ele não discerniu de qual forma a centralidade da missão de Jesus. Jesus, vou construir uma tenda aqui para te ficar aqui. Mas Jesus, quem sabe, fala: não vou ficar aqui. É gostoso aqui, mas eu não vou ficar aqui. Eu preciso continuar, eu tenho que descer, eu tenho que morrer, eu tenho... Não vai não. Olha quantas vezes Pedro, de tabela, tentou tirar Jesus da cruz. Tentou confundir, talvez. Claro que quem estava confuso era Pedro. Pedro não estava entendendo, mas ele ia entender. Eu acho interessante que aqui Jesus, porém, disse aos seus discípulos, Lucas capítulo 9, 44, prestai muita atenção nestas palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E Pedro queria que Jesus ficasse lá em cima. Vou construir uma tenda, vai ficar aqui. Se tu ficar aqui, tu não é entregue na mão dos homens. Mas Jesus fala: o Filho do Homem foi entregue. Ele não está indo, ele foi entregue. Entendeu? Foi entregue. O filho obediente, ele vai obedecer. Tanto é que lá no Getsemane, Jesus estava lá orando.
Jesus fala para o pai, é assim: Pai, se possível. Ele dá uma, tipo assim, ele dá uma colocação, mas ele não obriga, ele não exige, ele simplesmente diz assim: Pai, é a tua resposta, é a tua vontade, é a tua palavra que prevalece, é a tua direção, Pai, se possível. Mas não tem impossível ali, não existia outro para morrer, era Jesus. Passa de mim esse cálice, mas se não tem, então seja feita a tua vontade. Agora eu vejo algo que Jesus estava dizendo para os seus discípulos: não pense que eu vou mudar a minha agenda. Pedro, não vai adiantar de nada você construir uma tenda para mim aqui. Aqui não é o meu lugar, aqui não é o meu objetivo, aqui não é a minha missão, aqui não é o meu propósito. Pedro, o que está acontecendo aqui é para o reforço, o elevo espiritual de vocês, é para a experiência de vocês. Está gostoso? Está gostoso? Tem milagre, mas não vai ficar aqui. Nós temos que continuar. E eu não vou mudar minha agenda. Se você me apresentar uma tenda, eu não vou negociar. Se Satanás me apresentar o mundo inteiro, eu não vou negociar. Se tentar aqui distorcer, olha, usa os dons para favorecer a você, eu não vou negociar. Se me levarem a banquetes dessa terra, eu não vou negociar. Se me levarem à mesa de Acabe e Jezabel patrocinar para mim falar o que eles querem falar e para mim não falar o que eles não querem, eu não vou negociar. Não vou mudar minha agenda, Pedro. Então não construa tenda, porque você está equivocado. Pastor, não pensa que eu vim aqui ser apenas um operador de milagres. Não pensa isso, Pedro. Não vim aqui para só fazer milagre, não. O meu primeiro objetivo é salvar a humanidade. E aonde é salvação, arrependimento, há milagre. Eu acho interessante, pastor. O gadareno, quando ele foi salvo, Jesus não permitiu o gadareno acompanhar Jesus. Jesus não permitiu o gadareno acompanhar Jesus. E olha que o gadareno queria acompanhar Jesus. E teve muitas pessoas que não queriam acompanhar Jesus. E Jesus falou: você vai ter que me acompanhar. O próprio Paulo falou: é imposta essa obrigação, e aí de início eu não anunciar. Pastor, olha só que interessante. Jesus fala para Pedro: eu vim ao mundo com propósito. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Eu vim, pastor, para morrer pelas minhas ovelhas. Se tu construir uma tenda aqui, não vai dar para fazer isso não, Pedro. Entendeu? Eu vou, se fosse pessoas nos dias de hoje, talvez até ficaria lá em cima, não desceria mais. Quantos pararam pelo caminho? Quantos pararam pelo caminho? Por causa de tendas e tendas e tendas e tendas. Ficaram lá: Deus abençoou, tá vendo a benção, então não vou, agora estou tranquilo. Agora come e bebe, sombra, e daqui a pouco vem aquele versículo: louco, se essa noite te pedir a tua alma, o que tu tens para quem será? Pastor, a centralidade da missão de Jesus era a cruz, e não morar numa tenda lá em cima do monte. Pedro não estava entendendo, ele não discerniu. Pastor, é lá no Calvário que eu vou abrir as portas da prisão. Jesus, quem sabe, falou para Pedro lá em cima do monte: Pedro, aqui não, Pedro, é lá. Tu está confundindo o monte. Tem monte que a gente sobe para adorar, mas tem monte que a gente sobe para sacrificar. Pedro, nós temos um monte do Calvário para subir ainda. Eu sei que tu não vai para lá. Tu vai me negar antes.
Tem pessoas que quando vê o monte da glória, o monte do milagre, sobe. Agora quando vê o monte da cruz, quando vê o monte do sacrifício, aonde você precisa botar o teu eu, o teu ego, o teu orgulho na cruz, você precisa pregar lá, você foge. Nós precisamos passar pelo monte do Calvário. Não só viver de milagres, não só viver de maravilhas, não. Milagre não salva. Quem salva é Jesus. Se milagre salvasse, aquelas pessoas que estariam enxergando, aquelas pessoas que estariam ali andando, aqueles mortos que foram ressuscitados, estariam tudo salva. Mas não, pastor, eles estavam tudo gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Outra coisa que nós aprendemos é que Jesus fala talvez para Pedro: é lá na cruz que as cadeias se romperão, o êxodo de vocês acontecerá. Não é dentro da barraca. Um dia Abraão estava emburradinho dentro da barraca, entendeu? Emburradinho dentro da tenda, e Deus chama Abraão para fora: Abraão, sai, quero falar contigo. Não, senhora. A Bíblia não diz isso, mas eu gosto de fazer aplicação para vocês entenderem. Porque emburradinho existe ainda hoje, barraca se constrói ainda hoje, e Deus não consegue falar com esse tipo de pessoa ainda hoje. Abraão, sai para fora. Sai para fora, Abraão. Quer falar comigo? Fala que Deus. Eu não falo, tem um impedimento aqui. Tem uma lona de hipocrisia, tem uma lona de incredulidade, tem uma lona de orgulho, tem uma lona que me afasta da tua presença aqui, ó. Ei, não dá, sai para fora. Lá sai Abraão para fora. E aí? O que você tem para falar? Não, não tem nada para falar. Só quero que você faça uma coisa para mim hoje e amanhã você me conversa. O que é, pastor? Conta as estrelas. Ó, preparei uma noite bem linda para você. Hã? Quantas vezes Deus prepara uma noite linda para você e você não sabe contar as estrelas? Você vai dormir emburrado e Deus prepara aquela noite linda. Você não sai de dentro do teu casulo, você constrói uma tenda, enfia dentro e diz bem assim: se ninguém vir aqui, eu não vou fazer mais nada, você vai ficar ali. Porque nem Deus não entra dentro dessa tenda. Agora lá sai Abraão para fora e começa a contar. Não sei quanto tempo, mas uma hora Abraão falou para Deus: Deus, não consigo. Ok, Abraão. Eu sabia que tu não ia conseguir. É só eu que conheço as estrelas. E eu tenho todas elas um nome. Está na Bíblia isso. Só eu conheço o nome delas, quem elas são, onde elas estão. Você não. Demorou para você reconhecer, né, Pedro? Né, Abraão? Demorou, pois é. Mas eu tenho uma palavra para você, Abraão. A quantidade dessas estrelas é a quantidade da bênção na tua vida. Assim será a tua descendência. Pastor, os discípulos não entendiam isso. Irmão Marlon, Lucas 9:45: e se o teu pé te escandalizar, corta-os. Melhor é para ti entrar coxo na vida do que tendo 2 pés e seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. Jesus explicava a palavra para eles e eles não entendiam. E Jesus explicava na linguagem terrena. Entendeu? Está te escandalizando o teu dedo? Isso aqui está te levando ao pecado? Corta ele fora. Ai, mas eu vou perder o dedo. Então o que é mais fácil? Cortar o dedo? Ou mudar de comportamento? Mudar de comportamento, então aí tu vai ficar com o dedo. Agora, se tu vê que tu não consegue vencer o teu dedo, corta o dedo. Porque se ele escandalizar, tu vai entrar no caminho errado. Eles não entendiam. Outra coisa que Pedro não entendia: Pedro nem sequer discerniu a centralidade da própria missão. Agora Pedro não discerniu. Pedro não discerniu a missão de Jesus. Agora Pedro não estava
discernindo a missão dele. Qual que era a missão dele? Lucas 9:33, lê para nós. Lucas 9:33, o que diz lá? Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Mestre, que bom! Trazendo nos dias de hoje. Muito gostoso. Não quero mais voltar para casa não, vou ficar aqui. Coisa boa. Que coisa boa, coisa boa, coisa boa. Volta para casa, fecha o tempo. Mas aqui, coisa boa. Vai para a empresa, fecha o tempo. Mas aqui é coisa boa, irmão. Discerne a tua missão. Aqui é bom, mas você tem que levar daqui para fora. Você precisa saber qual é a tua missão. É você vir aqui se alimentar e sair daqui para alimentar lá fora. Mas Pedro não discerniu a sua missão. Que bom nós estarmos aqui, mestre. Vou ficar aqui direto, vou morar aqui direto. E Jesus olha para ti, seu egoísta. E os outros? E aqueles que ainda não aceitaram? E aqueles que ainda não têm força de subir o monte? E aqueles que ainda não ouviram a minha voz? E aqueles que ainda não se curaram? Aqueles que ainda não se libertaram? Se você ficar aqui, eles não vão ouvir. Se você ficar aqui, como ouvirão se não há quem prega? E como pregarão se ninguém quer descer do monte? Que bom, mestre. Bom estarmos aqui. Claro que é bom. Tem um louvor que diz bem assim, bom estarmos aqui louvando a Deus, louvando, exaltar seu santo nome. Aí o coro diz: Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Mas devia ter uma outra estrofe. Deus venha nos desacomodar, para que muitos lá de fora venham nos acompanhar. Aleluia, glória a Deus. Mas como a gente resolve construir tenda e ficar aqui? Aí Deus fala bem assim: eu preciso de ti. Não, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Aqui tá bom. É porque eu não tenho. Eu não tenho. Irmão, desmonta a tua tenda e desça a fazer a tua missão. Desmonta a tua tenda, porque nós não somos criados só para viver de milagre. Vida de milagre em cima do monte, Deus se revela, mas Deus quer que nós desçamos do monte e fazemos a missão. Entenda a centralidade do propósito da missão que Deus tem nas nossas vidas. Mas o Pedro fala: mestre, bom estarmos aqui. Claro, onde tiver o Senhor, o ambiente é diferente, a conversa é diferente, o espírito é diferente. Pastor, ali a comunhão. Então, pastor, vamos ficar aqui no nosso mundinho? Não, vamos sair, trazer mais pessoas para esta comunhão. Precisamos viver em comunhão, mas a nossa missão é buscar mais para a comunhão. Deus não está pedindo para você desmontar a tua tenda e cair fora. Pessoas hoje não conseguem viver mais em comunhão, e a primeira coisa que faz é desmontar a tenda e sai da presença do Senhor, sai da presença de Deus e sai do meio da comunhão dos irmãos. Deus não está falando isso. Deus está dizendo: permaneça na presença do Senhor, permaneça na comunhão, mas não esqueça da sua missão. Olha só que interessante. A espiritualidade do monte pode ser, e é muitas vezes, a espiritualidade da fuga e do escapismo.
O monte é um lugar para recarregar as baterias, mas o nosso ministério não é no monte. Monte é lugar de oração, monte é lugar de consagração, monte é lugar de preparação, monte é lugar de examinação, monte é lugar de confissão, porém missão é no vale. A maioria das guerras é travada no vale. A maioria dos gigantes é travada no vale. A Bíblia diz que nós temos que cuidar com o vale da sombra da morte, porque ali as feras estão. Pastor, é no vale que se desenrola o nosso ministério. Davi foi para o vale e venceu o gigante. Gideão no vale. Josafá no vale. Tem gente que não gosta de vale. Tem gente que se sente. Por que não gosta de vale, pastor? Porque no vale você é pequeno, no monte você é grande. Mas pastor, se eu estou no monte, eu sou grande, claro. Mas Deus quer também que você seja pequeno. Deus diz bem assim: humilha que eu te exaltarei. Quando você desce para o vale, você se humilha, mas lá o Senhor te exalta. Aleluia. Ah, pastor, mas no monte é muito fácil. Claro que no monte é fácil, mas Sansão não vigiou no monte. Sansão estava no monte, Sansão tinha a força, a presença de Deus e brincava com os inimigos que estavam no vale. Mas não se esqueça, os inimigos se aproximam. E quando você está no monte, os inimigos estão lá embaixo, são pequenininhos, mas eles estão se aproximando. Daqui de cima, olhando lá embaixo, eles são assim. Mas se você não vigiar, eles vão se aproximar. Eles vão ficar talvez maior que você. Interessante que quando Davi está descendo o vale, gigante 40 dias berrando no vale. Davi descendo, não era grande coisa, mas quando Davi chega perto, é grande. Mas Davi no vale não olhou para o gigante, Davi no vale olhou para Deus. Aleluia. Pastor, se tu no vale olha para Deus, maior é o que está contigo do que está com eles. Pastor, eu acho interessante que o vale é onde as pessoas estão aflitas. No vale, pastor, é onde as pessoas estão enfermas. No vale é onde as pessoas estão chorando, sangrando, atormentadas pelo diabo. Então, pastor, vai fazer tenda lá no monte? Não, Deus não permite isso. Deus quer que você saia do monte e vai para o vale. Vai lá, esforça que eu te ajudarei. Ah, mas não vá para o vale direto, primeiro passa pelo monte. Que tem gente que não gosta de passar pelo monte. Entendeu? Por que, pastor? Por causa da sonolência. É bíblico isso. Estão vencidos pela carne. A carne sempre vai vencer. Quando é para passar pelo monte, preparação, buscar, se preparar, aí tem fadiga. Agora quando é para ir para o vale, aí cai, vai lá e morre. Não dá conta e se decepciona. Sai apanhando que nem os filhos de Seva. Pastor, ninguém pode ir para o vale se não tiver preparação. Mas os irmãos de Davi e de Abimelec tinha preparação, mas não tinha unção. Tinha tanta aparência, mas quando chegaram lá no vale, se enfiaram atrás de uma moita e não suportava a afronta do gigante. Aí lá vem Davi. Davi não tinha tanta preparação, mas Davi tinha treinamento no campo. Davi, ele ficava treinando a sua funda no campo. Davi ficava lá. E Davi também não ficava parado. Davi, ele matava urso. Davi, ele matava leão. Davi defendia as ovelhas. Davi estava no trabalho. Davi estava lá. Ele era responsável com as coisas do pai. Davi tinha experiência de campo. Quando Davi chega no vale, ele não iria enfrentar nenhum problema maior do que ele já enfrentou. Por quê, pastor? Porque todos os problemas que Davi enfrentava, era Deus que dava a solução para ele. Então esse seria mais um. Lá vai Davi, nem se esconde, já vai bem para o meio do centro da batalha. Os irmãos ficam apavorados. Davi, você está doido? Davi! Uai, doido tá vocês. Exército do Deus vivo, vocês não tem nada de exército do Deus vivo, porque o exército do Deus vivo ele enfrenta.
Quem é soldado do exército de Deus, ele nunca foge, ele nunca se acovarda, ele nunca constrói tenda para se acomodar e dizer: eu vou ficar aqui no meu mundinho, eu vou ficar aqui, não Senhor. Quem é soldado do exército do Deus vivo, ele sabe que tem uma missão, e essa missão é fora da moita. E Davi sabia que quando o gigante estava afrontando o povo de Israel, Davi sabia que esse povo de Israel não eram os covardes, eram aqueles que estavam de pé, e ele estava envolvido. Então eu vou lá e vou dar um fim nesse problema. Depois de 40 dias, graças a Deus que apareceu um corajoso. Pastor, o que os irmãos de Davi estavam fazendo? Construíram tenda. Se acomodaram, deixa assim, não mexe. E Davi não mexe, deixa. Se tocar nesse assunto, vai feder. Eu vou perder o amigo, nós vamos perder Israel. Irmão, fala e não te cales. Enfrenta o gigante. Pecado tem que ser denunciado e tem que ser pregada a verdade. Interessante, pastor, que depois que o Davi foi lá, e depois que o gigante amaldiçoou, o gigante falou um monte de besteira para Davi, e Davi não deu bola, porque o que vem do gigante não faz nada mesmo. O que vem de Deus sim, mas o que vem do gigante não. Davi começou a fazer o que ele sempre fez. Vai falando. Vai falando. Eu não tenho uma funda aqui, mas eu vou usar isso aqui. Vai falando aí. Vou te dar para as feras, e você não é homem, e não tem homem em Israel. E Davi, Deus, seu nome tem que ser honrado. Deus, não sou nada aqui, Deus, assim como tu me ajudou naquele leão lá, Deus, aqui não é leão, Deus, aqui é um gigante, Deus, aqui não é urso, Deus, mas é as tuas ovelhas que está sendo afrontada de novo. Deus, agora é contigo, Deus. Seja o que o Senhor quiser. Se tu derrubar, derrubou. Se não derrubar, não tem problema. A hora é tudo para ti. E quem sabe Davi até fechou os olhos, porque a glória é para ele. Daqui a pouco passou um vento. Quando Davi olha, o gigante está no chão. O gigante cai para frente, não cai para trás. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se prostrar. Pastor, Pedro, ele não discerniu a centralidade da sua própria missão. Não podemos apenas ter espiritualidade no culto. Não podemos, pastor. Nós precisamos descer aos vales, aos becos, subir aos morros, entrar nas favelas, nos condomínios fechados, nos corredores dos hospitais, nas linhas dos trabalhos, aonde você estiver, abrir uma oportunidade. Mas Deus só precisa de uma brecha para entrar, e Ele usa você e eu. Mas foi chamado para cantar. Eu fui chamado para fazer isso. Eu fui chamado, pastor, isso é o trabalho dos irmãos lá, das irmãs lá. Isso não é aqueles lá que tem que fazer aquilo. Irmão, todos eles têm a mesma missão. O ID é para todos. O monte é para todos. O vale é para todos. Não sei quem foi que separou, dizendo que esse lá é só para fazer isso e aquele lá é só para fazer aquilo. Irmão, a missão é para todos. Outra coisa que Pedro também não discerniu, não conseguiu sequer entender a centralidade da adoração. Foi falado de adoração aqui hoje. Adoração, pastor, quando ele e seus companheiros viram a nuvem luminosa e ouviram, saíram dele a voz dizendo bem assim, Lucas 9:35, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Mas até ali os três estavam sendo adorados. Oh Elias, oh o Moisés, oh Jesus, oh. Não
adore a homem, adore a Deus. Respeite os homens que Deus colocou para transmitir a palavra e ensinar. Mas a adoração é só a Ele. Olha só que interessante. Eles encheram-se de medo. Por que medo, pastor? Se Deus permitiu a glória do Senhor se apresentar para você, você tem medo do quê? Tenha temor. Mas eles encheram-se de medo. Lucas 9:34. Também caíram de bruços, tomados de um grande medo, diz Lucas 9:34. Mateus 17:6. E ficaram aterrados. Ficaram ali no chão, caíram para o chão. Pastores, é glória ao Senhor. Quando Daniel, o anjo, apareceu para falar com ele, caiu também. Entendeu? João na ilha de Pátimo caiu também. E nós, pastor? É só a glória, é só um pinguinho, mas um tiquinho descer na tua vida, tu cai também. Cai da glória. Não é que nem esse ministério cai-cai que está pelo mundo afora aí. Que o camarada coloca a mão na testa e o pezinho em cima do pé lá impura e a pessoa cai e não sabe por que caiu. Entendeu? Doutrinas de demônios. Só existe duas manifestações: ou você cai no espírito ou tu cai em possesso. Caso contrário, não caia. Se tu estiver cheio da glória, não suportou de pé, cai e fica lá no chão dando glória. Amém. Porque a pessoa, quando ela está possessa, nem vai saber. Quando ela descobrir, está liberta. Ela vai cair. Agora olha só que interessante. Eles caíram porque viram a glória do Senhor. Ouviram a voz do Senhor. Hoje nós vemos dois extremos a respeito da adoração. Primeiro deles é a falta de reverência. Entendeu? As pessoas querem adorar a Deus, mas não tem reverência na sua adoração. Acha que a adoração é de qualquer maneira. Pastor, a adoração é espiritual. Não, mas o teu corpo é um templo. A tua vida é um templo. E Deus recebe não só a adoração espiritual, mas a tua adoração através do teu corpo também. Então não é de qualquer maneira que você adora a Deus, ou diz que adora. Tem que haver reverência, temor. O ímpio lá fora tem temor, reverência. Muitas das vezes o cristão não tem. O cristão faz a sua adoração de um lado muito mal feita. E acha que Deus recebe esse tipo de adoração. Dois extremos na adoração. Primeiro extremo é a falta de reverência. E o segundo extremo, pastor, é o medo de Deus. Nós falamos para os nossos filhos: olha, Deus vai te castigar, porque você não está fazendo certo. Irmão, largue mão de ser fanático, ensine. E não use o nome de Deus em vão. Não passe para os teus filhos uma responsabilidade que é sua. E depois, um filho bem ensinado sabe que se desobedecer, não é Deus que castiga. São as consequências dos nossos erros. Pastor, mas se não fazer, Deus castiga. Não, irmão, Deus não castiga ninguém. Aliás, o inferno nem foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E ninguém vai para o inferno porque Deus mandou. Não, as pessoas vão para o inferno porque escolheram. Entendeu? As pessoas sofrem hoje porque escolheram. A terra está amaldiçoada hoje porque o homem escolheu. A terra sofre e geme porque o homem escolheu virar as costas para Deus. Deus está no mesmo lugarzinho. Jesus fala bem assim, ó: vinde a mim. Deus não saiu do lugar dele. Quem saiu foi o homem. Quando Deus aparece na viração do dia lá para falar com Adão e Eva, Deus chama Adão, Eva. Deus vai para o lugarzinho dele. Mas quem não suporta mais a presença do Senhor? O homem, por causa do pecado. Aí Jesus vem para reatar o homem com Deus. Sabe o que o homem faz? Não quer. Porque para ter ligação com o homem lá,
para ter ligação com o pai, tem que ter uma vida diferente. Então eu não quero. Hoje Jesus está fazendo assim. E as pessoas estão fazendo assim. Jesus está dizendo assim: eu tenho para te dar, eu tenho para te curar, eu tenho para te libertar, eu tenho para mudar a tua situação. Mas as pessoas falam assim: não, eu vou ter que mudar, vou ter que renunciar. Foi falado aqui, renuncia tudo por Cristo. Não posso renunciar. Se eu renunciar, eu vou perder as minhas coisas dessa terra. Irmão, alcance o céu. Aleluia. Alcance o céu. Perca tudo, mas não perca o céu. Perca saúde, perca bens, perca tudo, mas nunca perca o céu. Quando tu tem o céu, tu tem tudo. Quando tu tem céu, tu tem tudo. Pastor, se eu chegar, eu tenho céu. Chego, tem porta fechada, Deus abre a porta. Tem muralha, Deus derruba. Tem mar fechado, Deus abre. Tem inimigo vindo atrás, Deus fecha o mar e mata o inimigo. E você continua andando. Quem tem o céu, tem tudo. Quem não tem o céu, não tem nada. Mas Pedro, ele não conseguia sequer entender a centralidade da adoração. Pedro estava vendo milagres, mas não conseguia discernir a centralidade de Jesus, a centralidade da missão de Jesus, a centralidade da sua própria missão, nem mesmo a centralidade daquele culto. Você consegue discernir a centralidade desta manhã? Você consegue discernir? Ou você veio hoje de manhã porque você tinha que vir para cantar no grupo? Você veio nesta manhã porque você tinha que vir porque o pastor estava aqui? Ou você veio nesta manhã porque você comprou uma roupa, um sapato, um terno novo? Você veio nessa manhã porque você tem um hino novo para apresentar? Você veio nessa manhã porque você tem algo para dizer? Não! Qual é a centralidade do teu culto, meu amado irmão, hoje? E qual é a centralidade da nossa adoração? Não é Moisés, não é Elias, é Jesus. Então aprenda a ouvir a voz, a ver a nuvem, a presença do Senhor. A palavra de Deus dizia bem assim para aquele Pedro, Tiago e João, lá naquela noite: ei, este aqui é o meu filho amado, o meu ungido, a ele ouvi, não ouça outros, é ele. Depois nós vimos lá na frente, dizendo que se surgir outro evangelho, que se torne anátema. Saiu de dentro da nuvem essa voz, presença do Senhor, a glória do Senhor. Irmãos, nós sentimos a glória do Senhor nesses dias também. Não somos uma igreja gelada, somos uma igreja sensível. Sentimos a presença do Senhor, vemos a glória do Senhor. Temos a lei aqui, temos os profetas pregando, temos a centralidade que é Cristo. Mas nós temos que saber que ainda não é lugar de construir tendas. Ainda não é hora de descanso, ainda não é hora de parar, ainda não é hora de estacionar, se acomodar. Deus diz: eu tenho vale ainda para conquistar, eu tenho Macai, eu tenho Austrália, eu tenho o mundo para conquistar. Está gostoso, mas não é lugar de parar. Temos que continuar, temos que caminhar, há muito ainda o que fazer. Aprenda a centralidade e a tua missão. Aprenda a centralidade. Se Deus se revela para você, se Deus mostra a glória para você, se Deus faz milagre na nossa vida, amém por isso. Não se acomoda por causa dos milagres, não se acomoda por causa do conforto, não se acomoda porque você hoje é melhor do que outros lá de fora. Não se acomoda. Ei, tira aí o pensamento de acomodação, desmonta a
tua baraca ou o pensamento da tua baraca, desce para o vale, arregaça a tua manga e vai fazer a tua missão. Deus te chamou não é para ficar parado, Deus te chamou é para ir ao encontro das almas. Aleluia! Quantas pessoas estão pensando que nem Pedro, estão lá da glória, estão lá no reteté, mas esquece que precisam sair daqui e ir lá para fora, esquece que as almas estão lá fora, esquece que as pessoas que precisam evangelizar estão lá fora. Mas não, Jesus, vamos construir uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. E o coitado, ele estava tão fora que esqueceu dele, coitado, ia ficar fora da tenda. Aonde Jesus está, a glória dele sempre estará presente. Se você descer, a presença dele desce também. Se você estiver lá no meio da vale, ele está contigo também. Aonde tu botar a planta do teu pé, ele vai estar contigo. Jesus prometeu para nós: aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei convosco todos os dias. Então não se apega na tenda, não se apega aqui no conforto. Vai, que tudo que tu precisar eu vou suprir. Aonde tu andar, eu estarei contigo. Colocarei anjos ao teu lado, à tua direita, à tua esquerda. Pastor, e as setas, pode ter certeza que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Isso só acontece no vale, isso só acontece lá embaixo, isso só acontece lá na guerra, pastor. E lá em cima tem a presença, mas lá em cima não tem salvação. Lá em cima tem a glória, mas lá em cima não tem salvação. Nós temos que sair do monte, descer o monte, ir para o vale, porque a guerra, os gigantes, os inimigos, eles precisam ser vencidos. É no vale. Tenha coragem, se ponha de pé e desça para o vale, e o Senhor estará agindo através da tua vida.